Salve! Homens do Brasil, homens do mundo, movimento Seja Homem, retrospectiva 2023-2024. Bem, pessoal, na primeira parte eu terminei falando para vocês que eu tinha conseguido uma escola, a Lima Oliveira. Só que foi a primeira escola que eu comecei em 2024. Assim que começaram as aulas, no mês de fevereiro, estava eu lá para iniciar mais uma jornada do Taekwondo. E assim, sempre um recomeço. E você sabe que recomeço é muito difícil. E principalmente da forma que estava a minha vida, né? Tava um burburinho, eu ainda estava me readaptando à situação. Só que, de cara, na escola eu consegui 3 alunos, dessa vez por mensalidade. As outras escolas, 2, que eu tentei contato, não me deram feedback. Isso principalmente foram escolas lá do Recife. Mesmo assim, ficava assim muito complicado, né? Eu voltar para o Recife de novo, tá certo? Porque ia ter gasto, passagem, aquela coisa, então não valia a pena dar esse reinício por lá. Então, e outra coisa, algo me dizia que eu tenho que ficar por aqui mesmo. Tanto é que, vocês lembram que eu falei que eu tinha dado baixa, né? Na faculdade, né? Eu tranquei, depois eu voltei de novo, tive que pagar mais ainda. Eu disse, poxa, esse dinheiro aqui dá para pagar a mensalidade da escola, da faculdade, então vamos ver o que é que dá para frente aí, né? E aí como eu costumo não fazer muitas dívidas, certo? As dívidas só as dívidas necessárias, então aperta daqui, aperta ali, você sabe, naquele jeitinho brasileiro a gente consegue reverter o quadro, tá certo? Mas ainda a situação ainda estava muito pesada, porque eu tinha que me desdobrar aqui nos afazeres da minha casa e no da casa da minha mãe, porque como vocês sabem, né, eu tenho um irmão que tem retardo mental grave e precisa dessa ajuda, de dar um banho, de dar um alimento, muitas vezes de dar um remédio, entendeu? E minha mãe, pela idade que ela tem, ela ainda é uma pessoa muito forte. E assim, ela vinha também com problemas nas pernas. Ela teve vários problemas de perna, onde a gente gastou muito, né? Eu, meu irmão, com as idas, principalmente meu irmão, né? Foi uma coisa de, vamos dizer assim, hoje uns quase 8.000 reais para poder resolver a perna que estava com um tipo de trombose. Então, ela estava sofrendo muito. Então, nesse período, as coisas começaram a melhorar um pouco nesse sentido. Depois de um certo tempo, aí veio fevereiro, março, quando saiu em abril, eu já estava em... Aí, sim, eu pego nesse intermédio, né, para não perder o fio da meada, em mês lá de fevereiro, mais ou menos março, eu vou passando por uma escola, lá em cima, né, aqui, onde a gente chama do Guadalupe, né, eu chamo de Guadalupe, né, no bairro do Monte. Eu passei lá na escola, eu já tinha passado por essa escola, mas nunca tinha, eu digo, eu vou lá perguntar. Quando eu chego, aí eu pergunto, me atendeu um gestor, né, que eu não sabia que era gestor, aí disse assim, olha, aqui tem taekwondo? Ele disse, nunca teve. Eu digo, opa, eu digo, opa, massa. Eu digo, o que é que precisa pra gente colocar aqui o taekwondo? Inclusive eu tô com um projeto Um Passo a Mais, e expliquei um pouquinho. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, qual é o teu nome? Eu digo, Grão-Mestre Iraquitã. Ele fez, fala o seguinte, Grão-Mestre, vem aqui no mês de abril. Aí eu, poxa, abril, mas, gente, é o que tem para hoje. Eu digo, massa, tá bom. Por quê? Eu vou conversar com os professores e aí a gente vê a forma que a gente pode provavelmente colocar o taekwondo aqui. Aí eu, poxa, aquilo ali já, né, já me deu uma esperança, a minha esperança ficou maior, né?
Só que nesse intermédio, vocês perceberam, eu comecei a lembrar vocês perceberam que na retrospectiva teve muita saga do mestre, porque eu comecei a lembrar daqueles meus princípios, daqueles primórdios do taekwondo, do projeto Um Passa Mais, como Escola Áurea, Pintomando a Bandeira, e aquilo me veio assim muitas memórias daqueles alunos que eu disse assim, poxa, esses alunos eles precisam ser representados de alguma forma, porque são pessoas que fizeram e fazem o taekwondo, fizeram o taekwondo comigo e fazem o taekwondo até hoje. E tem alguns que assim são muito representativos dentro do quadro do taekwondo pernambucano, como o Seget, né? Professor Jackson, poxa, o próprio Chuchu, né? O hipnotizador. Até hoje essas pessoas contribuem, e outros, né, que eu estou esquecendo, e outros que contribuem com o taekwondo pernambucano. E aí, poxa, eu digo, eu preciso contar a história desses meninos, a própria história do nosso Mancha, o Mancha, né, o nosso Harry, o gato. Poxa, essas pessoas serviram de exemplo naquele momento e estão servindo até hoje, porque são microempresários, são pessoas que trabalham, são pessoas respeitáveis, são pessoas que respeitados no meio da construção civil. Então são pessoas que têm um exemplo, e você sabe que nosso país está carente de bons exemplos, principalmente nosso estado de Pernambuco, certo? E aí veio na memória, eu digo, poxa, eu vou ter que fazer vários vídeos da saga do mestre, contemplando essas pessoas. Então eu fiz o Sombra, Harry o Gato, e tudo esse ano ainda, né? Eu fiz o Seget, né? As meninas super poderosas, então tá tudo aí, sabe? Vocês poderão dar uma olhadinha nesses vídeos anteriores, tá certo? Eu não tenho playlist, vão assistindo aí, porque muitos dos vídeos tem passagens e tem aconselhamentos. Por quê? Porque eu vivenciei com essas pessoas momentos maravilhosos dentro do nosso esporte, dentro de um convívio, dentro de uma socialização. E eu precisava, como eu falei para vocês, de alguma forma homenageá-las. Então, 2024, né, foi um ano muito especial, porque eu pude, de alguma forma, dar um direcionamento, colocar essas pessoas no rol da história do taekwondo. Sabe por quê? Eu pesquisei muito os cangaceiros, essa história de Lampião, Maria Bonita, né? E aí eu vi que os próprios cangaceiros contavam as histórias, certo? E que muitas delas convergiam, coisa que naquela história do Lampião e da Maria Bonita, do Plim Plim, tinha nada a ver. E assim, eu gosto muito, sempre gostei muito de história. E aí eu digo, poxa, nosso taekwondo, pessoal, amanhã eu posso até hoje estar vivo, amanhã não estar mais aqui. E vai ficar meu relato daquilo que eu vivenciei, de como foi constituída uma parte da história do taekwondo. Eu vi até um momento desse aí, o encontro, né, dos taekwondistas antigos, né? Eu vi o mestre Duarte, vi o mestre Almi, grão-mestre Almi, grão-mestre Orlando, grão-mestre Alan Barcelos, grão-mestre Fernando estava lá na frente, comissão da frente. Poxa, são pessoas que deveriam, e qualquer um deles que queira vir no meu canal, no nosso canal, e nos favorecer com as suas histórias, gente, fiquem à vontade, tá certo? O canal, o movimento Seja nosso, e esse canal é uma parte da história do nosso taekwondo, porque esse ano, se vocês não sabem, eu completei 40 anos de taekwondo. Inclusive eu fiz um evento, homenageei alguns alunos antigos, tá certo? E assim, eu fiz minha parte, certo? E vou continuar fazendo enquanto eu estiver vivo. Só que é o seguinte, vamos lá. Como vocês sabem, eu contei muitas histórias, né? Muitas sagas do mestre, mas a minha saga estava em andamento. E aí, em abril, eu comecei nessa escola. Só que é o seguinte, o nosso gestor, Peu, disse assim, olha,
eu vou fazer um negócio com você. Aí eu disse, qual? Ele disse, você vende esses uniformes? Eu digo, vendo. E aí você deve ter algum lucro, né? Eu digo, é pouquinho, mas, né? O pouco com Deus é muito. Ele fez assim, vou fazer o seguinte para você. Nem eu, nem você. Você me dá a fonte, né? Eu compro esses uniformes e com o dinheiro da venda dos uniformes, o lucro, eu pago o seu salário. Poxa, eu disse, é o quê? Eu digo, massa. E aí, nós fizemos uma parceria com o nosso professor, uma pessoa que eu tenho muita estima, porque eu já fazia uma parceria com o pai dele, o nosso né, saudoso mestre Márcio Gomes, que no canal Movimento Sejam tem uma entrevista com o mestre Márcio Gomes, e que era um parceiro meu, e agora eu estou em parceria com quem? Com o filho dele, Márcio Gomes Júnior. Um abraço, professor Márcio Gomes, que venha para o senhor, bom ano novo, tá certo? Para o senhor e sua família. E aí, eu conversei com o nosso professor Márcio Gomes, ele fez um preço muito massa, muito legal, certo? Que ambos ganhávamos. E aí ele comprou muitos uniformes, tá certo? E no momento que o professor Márcio Gomes estava precisando dessa força. E eu não quis um centavo, não é porque eu sou bonzinho, não, é porque, assim, gente, nós temos que nos ajudar, tá certo? E de certa forma o professor Márcio Gomes Júnior estava me ajudando naquele momento. E ele fez um acordo comigo e a partir daquela data ele começou a pagar o meu salário. Aí eu comecei a dar aula em 2 escolas, na Lima de Oliveira e na Nossa Senhora da Conceição. Para vocês verem, gente, como a coisa acontece. Quando você faz um trabalho sério, você é uma pessoa responsável, você tem uma dinâmica, você é um cara que corre atrás dos seus ideais, galera, tem espaço. É difícil? É, tá bom? Não é fácil não. Mas assim, principalmente com a minha experiência. E aí, eu me deparei com... Eu dou aula nas quintas-feiras lá, com 10 turmas. E eu comecei a trabalhar um público bem diferente daqueles que eu vinha trabalhando. Eu vinha trabalhando com um público pré-adolescente, puberdade pré-adolescente, e comecei a trabalhar com um público de quê? Crianças. Então, já foi outro recomeço. Outro recomeço. E que nesse meio também tinham crianças com síndrome, com TEA, com TOD, TDAH, TDA, certo? E que de alguma forma eu precisava trabalhar essa inclusão. E naquele momento foi uma enxurrada de aulas, pessoal, porque só em um local eu tinha 9 turmas, tá certo? E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo e eu fui gradativamente desenvolvendo meu taekwondo, principalmente o taekwondo cognitivo. Por quê? Porque todos nós temos déficit de cognição, déficit de aprendizado. E eu fui, na minha experiência, nos meus pontos, na minha visão, trabalhando esse taekwondo para que eu possa, pelo menos, minimizar esses déficits cognitivos desse pessoal. Inclusive eu tenho também, tá certo? E foi bom por quê? Porque eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a desenvolver outros trabalhos, tá certo? Pertinentes ao taekwondo e que poucos professores fazem, principalmente numa proporção tão grande, porque eram muitas aulas. Nisso, me ajudou muito na questão financeira, consegui pagar a faculdade, só que tem um problema, mais um que eu vou relatar para vocês. Eu tava com um problema, gente, de agiota. De agiota também. Por quê? Algumas pessoas que eu não vou citar aqui nesse vídeo, eu dei meu nome e essas pessoas fizeram alguns contratos com determinada pessoa e já estava demorando demais, então eu precisava o quê? Dar uma solução.
Porque essa pessoa estava me pressionando. Ó, tem que resolver isso aí. O dinheiro é muito pouco, pô, eu cobro de X, aí eu digo, pô, mas o pessoal não pode, eu quero saber de nada. E ó, tome pressão na minha cabeça. Mais a pressão das aulas, mais a pressão de você estudar na faculdade. E mais um problema. Eu não estava conseguindo desenvolver como eu desenvolvi há algum tempo atrás a parte acadêmica. Eu não estava conseguindo focar. Porque eram tantos problemas de uma vez só, que para um ser humano, né, por mais que ele tenha o conhecimento, por mais que ele tenha uma mente focada, meu amigo, para você administrar todos esses problemas na sua vida, muito complicado. Fora os problemas da minha casa, que não são poucos. Filha, esposa, filho, certo? Meu filho tem 20, vai fazer 29 anos daqui a 3 dias. Minha filha tem 23. Certo? Então, para gerenciar tudo isso, gente, precisou de muita fé em Deus, muita paciência, muita resolução de problemas, mas muita, pensar isso, e muita conversa, porque hoje em dia tá complicado conversar com pessoas. Cada um é um mundo, cada pessoa é um mundo. E dependendo do conhecimento que essa pessoa tenha, ela vai ser maleável ou não. E aí eu consegui, através também das amizades que eu tenho, de poucos amigos que eu tenho, eles contribuíram, eu não vou dizer a forma aqui, porque eu não vou expor pessoas, para que meus problemas fossem pelo menos minimizados. Só para vocês terem uma ideia, teve um amigo meu que comprou a dívida, porque ele via ele viu tudo que eu passei, com a morte, com as falácias falando da minha pessoa, e ele disse, não, eu compro a dívida, mas pelo menos para poder minimizar a tua situação, que porra, tu tá passando por uma situação muito séria. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou de tomar remédio, de forma nenhuma, só tomo remédio em último caso, mas eu tava vendo a hora de tomar remédio assim para poder, sabe como é? Relaxar a minha cabeça, porque um ser humano passar por tudo que eu passei não é tudo. Só que, galera, o que o Taekwondo proporciona a seus praticantes? Rapidez, flexibilidade, perseverança, autocontrole, domínio mental, formação moral e intelectual. E com a ajuda de Deus eu busquei saída para esses problemas, tá certo, que foram gerados. E graças a Deus, e com muita sabedoria, eu chego no dia de hoje, falando para vocês aqui, que eu orei para Deus e disse assim, poxa, me dá uma solução, e Ele me deu. E o tempo, o Cronos, né, o Cronos, ele foi muito, vamos dizer assim, generoso comigo. Eu consegui, no decorrer do tempo, mesmo com todos esses pormenores, eu consegui também ter alguns momentos de paz, certo? Através de momentos onde eu tomo minha bebida, momentos que eu fico sozinho, momentos que eu falo com Deus, eu consegui, graças a Deus, passar passo a passo, contingenciando os problemas, mas gerando resoluções, tá certo? Fica aqui, essa é a segunda parte da retrospectiva, já estamos aí em 2004 agora, lembrando, já tinha começado na Escola Lima Oliveira, em abril veio a Escola Nossa Senhora da Conceição, tá certo? Onde já foi outro desafio, faculdade também, problemas também de financeiro, tá bom? Mas estamos andando, tá? Terceira parte, espera um pouquinho, recomeço, retrospectiva 2024, ó, segue o bonde. Dá um like, compartilha e comenta no nosso canal, galera.